Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 36, que diz assim a palavra do Senhor. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava, glórias a Deus. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na cidade, e estava na sinagoga, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Vamos repetir o versículo 32, que diz assim: e admiravam na sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Fique atento naquilo que será glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo. O que seria da vida de cada um de nós hoje, nesse exato momento? Aonde nós estaríamos nesse exato momento? Como que seria a nossa vida se nós não estivéssemos com Jesus? Como que seria? A minha vida eu sei como é que seria. Estaria procurando um baile para ir, achando que estaria curtindo. Estaria em algum movimento desse enganoso, que aparentemente a Bíblia diz: a caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho de morte. Existe muita gente hoje que está na igreja e não procura entender o porquê ainda está na igreja. Aí com o tempo vai andando, a velhice vai chegando, eles pensam assim: vou sair, vou curtir a vida. Toda sexta-feira a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa, ou toda segunda a mesma coisa, toda terça a mesma coisa, toda quarta a mesma coisa, toda quinta a mesma coisa, toda sexta, sábado, domingo. Essas pessoas não estão preparadas ou aptas para ir ao céu. Porque nós temos que viver essa vida como se já estivéssemos no céu. Tem muitas pessoas que estão mais preparadas para ir para o inferno do que ir para o céu. Porque para ir para o céu é vida de renúncia. Jesus falou sobre isso, muito sobre isso. A própria palavra de Deus, ela diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e a sua consciência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o quanto que o mundo é enganoso. A vida humana, ela vem vindo de geração em geração. É um povo que surge, é um povo que desaparece. É uma criança que nasce no hospital, cresce, fica adulto, envelhece e morre. Ninguém passa disso. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Particularmente eu tenho isso na minha consciência, por isso que eu não abandono Jesus. Que a vida um
tinha nessa vida vai passar. Depois da morte do meu pai, a ficha, se já tinha caído, caiu mais ainda. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? O que adianta ficar apegado a tudo e não ter nada? Porque a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para outra não levaremos nada. Quem já foi em enterro sabe muito bem como é que é. É só o corpinho ali, a roupinha, descendo a catatumba. E do outro, tem gente que diz assim: morreu, acabou. Que coisa? Acabou nessa vida, mas começa do outro lado da vida, ou no paraíso que Jesus prometeu, ou queimando no fogo do inferno. O interessante é que o tempo andou, conforme eu venho relatando aqui. Eu me converti em 1997, me converti no tempo bom, irmão. Porque se eu me convertesse agora ia ser muito chato. Porque as pregações de agora é tudo pregação de autoajuda. Você não ouve mais os pastores ou as pastores pregando juízo. São poucos que estão falando. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas você não vê hoje pastores pregando sobre o juízo, pregando contra os demônios, pregando contra Satanás, pregando contra a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia. Tu não vê hoje os pastores pregando contra os vícios da bebedeira, dos cigarros, das drogas, pregando sobre as prostituições. Tu não vê mais eles falando sobre isso. Só que a Bíblia condena todas essas práticas. E diz, a Bíblia diz assim, a Bíblia, que o que pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Vai herdar o inferno, mas o céu não vai. Só que quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a única preocupação de Jesus quando ele vem a esse mundo é pregar o Evangelho, mostrar a verdade e expulsar demônios. Não podemos sair desta realidade. Não podemos sair disso. Por causa do meu jeito em servir a Deus, eu perdi muitas amizades. Muitas pessoas não suportam ficar muito tempo próximo de mim, porque eu não tenho a mesma linguagem que eles falam. Ou se a pessoa começar a falar imoralidade no meu ouvido, pode ter certeza, eu falo: ó, tchau, paz do Senhor, estou indo embora. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Se tem um cristão ou uma cristã que está na igreja e diz que a doutrinação ou as vestimentas é para velho, para a gente do passado, esses cristãos estão desviados, tem que aceitar Jesus de novo. Só que aqui Jesus, ele vem com uma única preocupação: pregar o Evangelho, mostrar a verdade, declarar ao homem sobre o mundo espiritual, devolver de volta ao ser humano a autoridade que eles haviam perdido, cumprir a missão dele e voltar de onde ele veio. Jesus não era desse mundo, nunca foi desse mundo. Apenas Maria só serviu para ele com a barriga de aluguel, para que Deus viesse a introduzir Jesus dentro de Maria. Quando Jesus nasce, há uma
uma revolução.